Então, bom dia a todos. O meu nome é Cláudia Lobo, sou jornalista, sou diretora da Visão Júnior e agradeço-vos muito vocês estarem aqui connosco. Olá, eu sou a Paula Barroso, também sou jornalista e sou a editora da Visão Júnior. O objetivo desta sessão, no âmbito dos miúdos a votos, é falarmos um pouco e trocarmos ideias sobre o mundo da informação. Vamos dar-vos dicas simples sobre a que é que devem estar atentos quando leem ou ouvem uma notícia, para perceberem se estão perante informação verdadeira ou se é uma notícia falsa. Gostávamos de apresentar um grupo de jovens que tem uma história incrível para contar. Então estes são a Gina, a Kali, a Maddie, a Trina, o Connor e o Patrick. São 6 alunos. Em 2017, eles eram alunos finalistas de uma escola secundária no estado do Kansas, Pittsburgh, nos Estados Unidos. E além de serem alunos finalistas, eles eram também jornalistas do liceu da escola. O liceu tem uma escola onde o liceu publica um jornal. E então quando foi contratada uma nova diretora para a escola, a equipa do jornal resolveu fazer aquilo que os bons jornalistas fazem. Resolveu checar o que essa pessoa tinha posto no currículo. Vamos ver. Ora, se calhar. E agora temos que mudar. Vamos ver um vídeo, pedimos desculpa por ser em inglês, mas achamos que como eram alunos já do secundário, isso não... Tens que pôr o som a partilhar o som, cá em cima, naquelas bolinhas. Achamos que isso não seria provavelmente um problema. De qualquer forma, vamos parando o vídeo e comentando. Falta-nos só aqui pôr o som do vídeo, partilhar o som do vídeo convosco. Ok, vamos lá então. Good morning. There's a job opening at Pittsburgh High School because of what happened in this small newsroom. Student journalists started asking questions about Amy Robertson, and they found things out that the school board did not. They found out that the incoming principal's advanced degrees were not worth the paper they were printed on. Portanto, esta é a redação do jornal desse liceu. E quando foi, como eu tinha explicado há pouco, quando foi nomeada, o processo nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, quando as pessoas são contratadas, portanto houve um concurso para aquele lugar e foi contratada uma professora para a diretora da escola. E a equipa de jornalistas do jornal foi confirmar, foi ver o que é que ela tinha posto no currículo. Isto é uma coisa que os jornalistas têm que fazer, é confirmar a informação. No one really knew who she was, and so we wanted to shed some light on that. When students at Pittsburgh High School started asking routine questions about incoming principal Amy Robertson, they didn't like what they heard. Looking to her background, we noticed several discrepancies and several red flags. That's when 17-year-old journalists Gina Matthew and Connor Balthazar went to work. In last week's issue of the Booster Redux, students detailed a March 16th conference call where Robertson gave them incomplete answers, conflicting dates, and inconsistencies. Aqui os jovens jornalistas fizeram aquilo que qualquer bom jornalista faz quando está a escrever uma história, que é falar com a pessoa em causa, neste caso a professora que tinha sido nomeada para diretora. E de facto, ao falarem com ela, aperceberam-se de que havia algumas discrepâncias entre aquilo que ela dizia e aquilo que eles tinham descoberto através das suas pesquisas, da sua investigação. Portanto, eles começaram por fazer telefonemas para checar o que ela tinha no currículo. Nós não vamos mostrar a notícia toda, mas, por exemplo, descobriram que ela apresentava um diploma de uma universidade, que era uma universidade que não existia, que só existe na internet, não existe mesmo, e é uma daquelas universidades falsas que vende diplomas académicos. Robertson, who was interviewed for the position from her home in Dubai, said she earned a master's and a doctorate from Cortland's University online,
but that she also occasionally traveled to the on-site campus in Stockton, California. Cortland's University was unaccredited, and it also had discrepancies within being a diploma mill or degree mill. This website for Cortland's University shows a commencement ceremony, but that photo is actually from Wake Forest University. A spokesman for the U.S. Department of Education tells CBS News the department does not have a record of Cortland's University. We had two. Bem, a notícia continua por aqui fora. Isto é uma notícia de um canal nacional nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que, face à notícia que os miúdos publicaram no jornal da escola, o Conselho Científico da escola, ou, enfim, o Conselho que contrata essa professora, decidiu não a contratar, porque achou que, enfim, não poderiam estar a contratar para a diretora da escola alguém que tinha mentido no currículo. Eu acho que esta história ilustra bem o poder da informação e o poder do jornalismo. A atitude destes alunos, enfim, alunos jornalistas, marcou a diferença na vida daquela escola. E isto é uma coisa que o jornalismo pode fazer. O jornalismo pode mesmo mudar o estado das coisas. Por isso é que se costuma dizer que a imprensa livre é um pilar fundamental da democracia. Nas ditaduras não há liberdade de imprensa. E é exatamente por ser tão poderoso que o jornalismo tem de seguir regras. Os jornalistas profissionais seguem um código deontológico. Que é uma série de regras que diz, por exemplo, que um jornalista, quando está a trabalhar, tem que se identificar como jornalista. Por exemplo, também diz que não podem identificar vítimas, direta ou indiretamente, vítimas de crimes sexuais, e que não pode perturbar a dor das pessoas. E isto às vezes vê-se acontecer em momentos muito trágicos e dolorosos. Às vezes essas regras são um bocadinho forçadas. E isto é algo que os jornalistas não devem fazer. O primeiro ponto deste código deontológico dos jornalistas diz: o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. Dito de uma forma mais simples, o jornalista tem de separar muito bem os factos das opiniões. O jornalista tem opinião, é claro, mas não tem que dar a sua opinião quando está a escrever uma notícia, por exemplo. Também é muito importante, para além de separar a opinião dos factos, é fazer aquilo que nós chamamos de contraditório, ou seja, ouvir todas as partes envolvidas na história. Foi exatamente isso que estes jovens jornalistas americanos fizeram. Eles investigaram, descobriram uma série de factos que lhe pareciam improváveis e não se limitaram a escrevê-los. Eles contactaram a diretora da escola para ouvir a versão dela. Isso é fazer o contraditório, que é fundamental. O jornalista ou o jornalismo deve dar todas as informações ao leitor para que seja ele a formar a sua própria opinião, o seu juízo. No caso ainda deste jornal da escola, os miúdos não escreveram que a diretora não devia ser contratada. Eles publicaram a história, não é? E deixaram que a história falasse por ela. Portanto, foram verificar o currículo, publicaram a história e pronto. E, portanto, não houve aqui nada de opinativo ou de pessoal, não havia aqui uma agenda por trás. Teve uma consequência. Foi a diretora não ser afastada do cargo, o tal poder da informação, não é? Bom, as notícias falsas, e se calhar não é correto falarmos de notícias falsas, porque as notícias, por definição, têm de ser verdadeiras. Se calhar é melhor falarmos de desinformação, se bem que nós ouvimos falar muitas vezes de fake news, não é? É o termo que costuma usar. Elas são feitas para nos manipularem as nossas opiniões,
para manipularem a maneira como nós pensamos e até a maneira como nós agimos. Não são textos, não são notícias inocentes. Elas são escritas com um propósito. É uma coisa que raramente separam os factos da opinião. E, portanto, é preciso ter muito cuidado quando estamos a ler uma coisa, por exemplo, na internet, perceber se aquilo está cheio de opinião, não é informação, é opinião. E isso, enfim, por exemplo, textos que têm muitos adjetivos, títulos com incrível, inacreditável, coisas desse género, não são notícias feitas pelos jornalistas ou não são notícias bem feitas. Uhum. E hoje as notícias falsas ou a desinformação, e vimos isso no caso da Covid, circulam com muita facilidade, precisamente por causa das redes sociais, que são muito boas a difundir este tipo de notícias falsas. Aconteceu ainda ontem, esta semana, aconteceu esse exemplo de que andava a circular pelas redes sociais um suposto plano de desconfinamento, um plano gradual de desconfinamento. Como é que ia ser agora o desconfinamento? Quando é que seria? Bom, assim, é claro que as pessoas estão ansiosas por saber quando é que vai terminar o confinamento e então leram e partilharam, mas era falso. E os órgãos de comunicação, os jornais, as revistas, os jornais, as rádios, as televisões, tiveram de fazer uma notícia dando conta de que aquilo que circulava era uma falsidade, era uma fake news. Paula, deixa-me só aqui, a diferença entre um órgão de comunicação social e qualquer site ou qualquer outro site é exatamente esse. Um órgão de comunicação social, um jornal, uma televisão, uma rádio, não publicaria esse plano de desconfinamento sem agarrar no telefone, telefonar para a presidência do Conselho de Ministros, telefonar para o gabinete do Primeiro-Ministro e perguntar: recebi esta informação, isto é verdade ou não é verdade? Enquanto, enfim, qualquer outro site poderia agarrar e publicar aquilo. E como tu estavas a dizer, pronto, muitas dessas notícias são feitas precisamente para apelar aos nossos sentimentos, não é? Mexem connosco, essas notícias mexem connosco e por isso é que nós temos vontade de as partilhar e por isso é que elas correm com muita grande velocidade pelas redes sociais. Portanto, num caso desses, por exemplo, o que é que cada um de nós, na verdade hoje com as redes sociais, cada um de nós tem que ser um bocadinho jornalista no seu dia-a-dia, tem que fazer coisas que tem que fazer coisas como fazem os jornalistas, tem se calhar que ser um bocadinho desconfiado em relação àquilo que lê, tem que parar para pensar e tem também que confirmar. Portanto, por exemplo, neste caso, o que é que haveria a fazer? Qual era a coisa que tu poderias fazer para ver se essa coisa que recebeste por e-mail ou por WhatsApp seria verdadeira? Ia fazer uma busca na net, mas se calhar ia mesmo a sites de jornais nacionais, ou de televisão, ou de uma rádio, e ver se aquela notícia estava lá, constava do site ou do jornal, não é? Se não a encontrasse nos órgãos de comunicação oficiais, aqueles que tu conheces, jornais como o Público, a Revista Visão, a RTP, a SIC, se não encontrasse em lado nenhum, o mais provável era que fosse, de facto, uma notícia falsa. Uma coisa é preciso mesmo depois terem atenção o sítio onde essa notícia está. Isto porquê? Porque muitas vezes hoje mesmo notícias falsas estão repetidas em muitos sítios. Isso faz parte da forma como as pessoas que produzem esta desinformação e as notícias falsas trabalham, ou seja, há programas, há os chamados bots que permitem que a mesma notícia ou que perfis falsos, por exemplo, no Facebook, se reproduzam e, portanto, é um bocado aquele princípio de que uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Portanto, é preciso ter cuidado, ou seja, é preciso ir à net e o facto de encontrarmos aquilo na net não é suficiente, é preciso que seja num sítio credível. Por exemplo, ver se um dos truques é ver na internet, é verificar se a notícia tem uma data de publicação, ver se ela é recente ou se é antiga. Às vezes, notícias antigas correm e são publicadas porque faz sentido naquele momento e vai chamar a atenção das pessoas. Também é importante perceber ou verificar se a notícia está assinada, tem um nome,
e não só um apelido ou um nickname. Pronto, é uma forma de... Os jornalistas assinam as suas notícias, não é? Portanto, tal como um jornalista tem que saber qual é a sua fonte de informação, portanto, por exemplo, quando está a entrevistar uma pessoa ou quando está a fazer um trabalho, tem que ter a noção se a pessoa com quem está a falar e nos está a passar a informação nos está a manipular. Porque é que aquela pessoa nos está a passar aquela informação? Que interesse é que aquela notícia vão servir? Não é? Cada um de nós, individualmente, hoje também tem que fazer isso. Portanto, tem que desconfiar, tem que parar e pensar antes de partilhar o que está a fazer, Confirmar. e tem que confirmar. E realmente, para confirmar, os órgãos de comunicação social que existem, não é? Que nós conhecemos, são a fonte mais fiável, para estar informados. Porque, como explicamos antes, os jornalistas têm que seguir uma série de regras, não é? Nomeadamente a tal verificação da informação. E isso é tão importante, a verificação da informação. Faz com que, à partida, se verificarmos, se fizermos tal contraditório, se investigarmos, se telefonarmos para confirmar, aí teremos menos hipóteses, nós jornalistas, de dar uma notícia, fazer uma notícia mal feita ou de até passar informações falsas. Não quer dizer que isso não possa acontecer, claro. Sim. Que os jornalistas também se enganam, mas, por exemplo, uma das coisas que diz o nosso código deontológico é que nós estamos obrigados a corrigir quando nos enganamos. Portanto, enfim, um bom jornal ou um bom jornalista, se publica uma coisa e essa notícia não é exata, ele tem a obrigação de a corrigir. E há depois regras, etc. Os jornalistas podem ser processados, enfim, depois é outra conversa. Mas queria-vos chamar aqui a atenção também para outra coisa importante, que é: um jornalista não pode receber dinheiro, não pode servir interesses e não pode receber dinheiro para fazer uma notícia ou uma reportagem. E, por exemplo, um youtuber pode, um influencer pode. Segues youtubers, é provável que vejas coisas que nem te apercebes que são publicidade. Porque muitos youtubers e celebridades recebem dinheiro para falarem de produtos com ar absolutamente normal, como se estivessem tropeçados naquilo, para falarem dos sítios onde foram, para falar do creme que usam, do jogo de computador, enfim, e isso não acontece com os jornalistas. Curiosamente, há pouco, quando lançamos algumas perguntas, vários de vós responderam que iam buscar informação a youtubers e influencers. Portanto, se calhar aqui têm de ter um bocadinho mais de atenção, não é? Bom, mas a nossa conversa já vai longa, Cláudia, não é? Já lançamos aqui muitas questões. Começamos num liceu dos Estados Unidos e já estamos a falar de youtubers. Portanto, se calhar agora o melhor é abrirmos um período de perguntas e comentários. Eu acho que podemos começar por aí. Vocês devem ter dúvidas, porque os jornalistas são pessoas curiosas e se calhar alguns de vocês querem ser jornalistas ou pelo menos interessam-se pelo jornalismo. Ora, temos aqui Ana Clara. Ana Catarina. Ana Catarina, peço desculpa. Ana Catarina, olá, bom dia. Pedia, por favor, que ligasse a câmara e o microfone. A câmara, se quiser, mas o microfone para podermos ouvir. Eu não consigo ligar a câmara. Diz-me que não é possível iniciar o seu vídeo, pois o anfitrião interrompeu o vídeo. Ok. Nós já estamos a ouvir. Um bocadinho ao longe, mas estamos a ouvir. Conseguem ouvir melhor assim? Sim. Bom dia. Bom dia. Ana, Bom dia. Pode-nos dizer de onde é, por favor? Sou da Escola Secundária de Albufeira. Sim. Ok. E é aluna ou é professora? Aluna. Aluna, ok. Era para perguntar no aspecto das regras que falaram, do código deontológico. Sim. Houve um momento em que disseram que os jornalistas não podiam fazer algo que afetasse a pessoa em questão, sim, que afetasse a dor da pessoa em questão, que está a ser entrevistada.
e por vezes vê-se em certos jornais notícias que eu sei que as pessoas, a maior parte das vezes, dão consentimento, mas às vezes vê-se pessoas que parecem não ter a capacidade para dar consentimento no momento em questão e estão a responder à notícia e acaba por... Eu sinto-me um pouco mal às vezes a ver e acontece muito quando estou num restaurante, por exemplo, e está a dar a CMTV, acaba por ser o canal em que eu vejo mais isso. Sim, é A verdade. pergunta era... Sim, não, pode Não, falar, ia desculpa. dizer só que é verdade, tem toda a razão. Infelizmente é uma coisa que acontece com muita frequência, sobretudo realmente no jornalismo de televisão e nos canais que estão 24 horas por dia a dar notícias. Um, este ponto do código deontológico é muitas vezes violado, na minha opinião. Isto no jornalismo é como em todas as outras profissões, não é? Há grandes profissionais e há profissionais que não são tão bons. Independentemente disso, quer dizer, realmente as televisões vivem muito hoje da exploração dos sentimentos das pessoas. E aí o que cada um de nós pode fazer é não ver aquele canal, não é? Porque nós, ao vermos aquele canal, estamos também a alimentar, digamos assim, aquele tipo de jornalismo. Isto essa questão que levanta é uma questão muito debatida entre os jornalistas, não é? Na classe e bastante criticada. Como é que a Ana Catarina costuma reagir a essas coisas? Sente isso, não é? Sente que estão a manipular, é isso? Por norma, tento não ver quando as notícias são assim, não me dá prazer ver as notícias. Ana, aproveitar a falar consigo para perguntar uma coisa. Vocês são uma turma de humanidades? Não, nós somos uma turma de ciências e tecnologias. Ok. Sim, senhora. E, portanto, a escola está a participar nos miúdos a votos? Sim, estamos a participar nos miúdos a votos. Ok. E que livro é que enfim, há vários livros que estão em campanha eleitoral ou não? Há vários livros, sim. A minha turma está a participar e sei que há mais turmas a participar. Na minha, penso que há 4 livros. O meu é o meu pé de laranja lima. Sim, ok. E algum de vocês vai se candidatar a repórter da Visão Júnior? É porque nós há aqui uma coisa que não falamos, que é sobre a questão da reportagem, como se faz uma reportagem, porque nos pareceu que depois a sessão ficaria demasiado longa. Mas poderemos depois pôr no site e falar um bocadinho sobre isso, de como se faz uma reportagem, se quiserem. Se quiserem. Temos aqui alguém do Colégio do Amorim, a Rita. Eu pedi à Rita que a Rita quer fazer uma pergunta, mas tem que pôr, por favor, a mão no ar, que é para eu conseguir identificar. Rita Cunha, ok, já encontrei. Rita, pedia-lhe que ligasse. Obrigada, Ana Catarina. Não sei se me estão a ouvir corretamente. Sim. Pronto, bom dia. Estamos a ver, mas estamos a ouvir. Pronto, eu sou professora e um dos temas que nós falamos precisamente é sobre esta questão da desinformação e da questão da manipulação também. Então, a minha questão prende-se com o seguinte, que é com estas questões mais sensacionalistas, mas contudo, conforme estavam a dizer, uma das coisas para as quais nós alertamos é que o papel do jornalista é um papel relacionado com questões de facto, portanto, a leitura da notícia, tal como ela deve ser interpretada, para permitir a interpretação por parte do auditório, não é? Mas, por exemplo, eu recordo-me que há muitos anos atrás, provavelmente grande parte dos alunos que está a ouvir nem sequer era nascido, na questão quando foi o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono no 11 de setembro de 2001, que efetivamente grande parte dos jornalistas mostraram o seu choque, a sua indignação. Portanto, o que eu gostaria de questionar, porque é uma questão que realmente para mim é relevante, até porque alguns alunos também me colocam essa questão, como separar as águas, ou seja, como separar o profissional do pessoal. Sim. Eu acho que às vezes nestas situações limite, não é? Situações de guerra, por exemplo, é extremamente difícil para um jornalista separar aí a emoção, não é? Se calhar mais do que a sua opinião,
é emoção face àquilo que está a ver e que está a viver. Estava a falar dessa questão das Torres Gêmeas e nessa altura a revista Visão, mandou pessoas para o Iraque, a Jordânia, a Síria, Nova Iorque e mais outro sítio qualquer, que eu neste momento não me lembro. Foram, se não me engano, 7 jornalistas para fora. E, portanto, enfim, para tentar perceber o que é que se estava a passar. Obviamente que o nosso colega, por exemplo, os nossos colegas que estiveram no Iraque, estavam no Iraque quando o Iraque foi bombardeado pelas forças aliadas, é extraordinariamente difícil uma pessoa estar debaixo de um bombardeamento, não é? E não deixar transparecer a emoção. Agora, o que diz o nosso código deontológico é que um jornalista deve interpretar os factos com honestidade. Portanto, há sempre uma parte, obviamente, subjetiva naquilo que nós fazemos. Há sempre uma parte de interpretação, porque senão os jornalistas também eram papagaios, não é? Limitavam-se a transmitir aquilo que lhes tinha sido dito. Portanto, tem que haver uma parte de discernimento que é importante também para enfim, nesse papel que o jornalista tem. E, portanto, é extraordinariamente difícil, depende das situações, mas há coisas muito claras, há outras coisas muito claras, não é? Este exemplo que a Paula estava a dizer há pouco, aquilo que falámos, por exemplo, a utilização dos adjetivos, a utilização excessiva dos adjetivos, não é? É uma coisa que as pessoas podem estar alerta. Às vezes, se calhar, há uma coisa de uma emoção do momento, e depois ter a opinião é outra coisa, não é? Outra coisa é chamar, é desatar a chamar nomes, não é? Por exemplo, estou a exagerar, mas quer dizer, chamar nomes ou enfim, dar uma opinião sobre as pessoas que estavam envolvidas nessa questão. Eu acho que aí é a questão da emoção e da opinião afastam-se um bocadinho, não é? Há situações que são tão emotivas, são tão trágicas e mexem tanto com as pessoas e com o jornalista que é muito difícil. Como quando caiu a ponte Dentro dos rios foi muito dramático para todos os jornalistas que estavam lá, e eu acho que nessa altura o público percebe que, apesar de o jornalista mostrar alguma emoção, não está a manipular, nem está a dar a sua opinião, está simplesmente a reagir, porque também é uma pessoa, não é? Claro que tem que haver ali um controle de emoções, mas é natural que transpareça algum choque ou alguma indignação, digamos. Indignação, pronto, já é menos aceitável, mas algum choque, não é? Alguma emoção. Portanto, emoção e opinião são diferentes e temos que olhar de maneira diferente para elas no trabalho do jornalista. Outra coisa que as pessoas podem fazer para terem uma boa saúde informativa, que também é uma coisa importante para a nossa sanidade mental, é não terem como fonte de informação um único sítio. Portanto, terem informação de vários sítios, porque obviamente é inevitável, como a professora dizia, que depois haja pontos de vista, não é, nas coisas, e essa separação. E, portanto, o que nós podemos fazer enquanto consumidores de informação é irmos buscar informação a sítios diferentes, a vários sítios diferentes, e, portanto, aí seremos mais capazes de formar a nossa própria opinião. Professora, não sei, eu estava a falar dessa questão das Torres Gêmeas. Olha, está a passar na RTP1, à terça-feira à noite, um documentário muito interessante sobre o Iraque, sobre o que se passou no Iraque em 2003, no seguimento das Torres Gêmeas, feito exatamente com o ponto de vista dos jornalistas e das pessoas que sofreram os ataques. E com os jornalistas que andavam numa situação como o Iraque, por exemplo, a questão do ponto de vista ainda é mais complicada, porque um jornalista não pode andar sozinho no meio de uma guerra. Portanto, muito do que nós vimos foi jornalistas que acompanhavam as tropas americanas, naquele caso são americanos, acompanhavam as tropas americanas ou inglesas durante a guerra. E, portanto, por exemplo, no caso desse, é bom, se calhar, ter ouvido os americanos e depois ouvir os iraquianos e ouvir os ingleses e ouvir os portugueses que não estavam diretamente implicados no ataque.
Professora, não sei se respondemos à sua pergunta, se há mais perguntas. Obrigada pela resposta, obrigada. Obrigada. Temos a Cátia. Temos a Inês. Inês. Sim. Olá, bom dia, Inês. Olá, bom dia. Eu sou uma aluna de ciências e às vezes tenho algumas dificuldades ao ler perguntas, distinguir o que é que me estão a perguntar ou às vezes a escrever. Tem alguma dica de como melhorar esse aspecto? Mas tens dificuldade em interpretar algumas perguntas, mas aqui na escola? Sim, sim. E a escrever também, às vezes a escrever textos. Tem alguma dica em como possa melhorar? Bom, eu acho que ler é sempre, ajuda muito. Ler muito ajuda o vocabulário, aumenta o vocabulário, ajuda-nos a ver a maneira como as frases são construídas. Ler é uma grande ajuda nesse sentido. E em relação a escrever, eu acho que se calhar podes aplicar nas tuas respostas, nos teus trabalhos, nas tuas respostas nos testes e nos trabalhos de casa, nos trabalhos que faças, as regras simples do jornalista quando faz uma notícia, que se aplicam muito bem aos alunos, que é frases curtas, ideias muito simples, não te alongares em parágrafos ou frases com 2 ou 3 linhas, em que depois já não sabes onde é que pôs as vírgulas e os pontos finais e tudo mais. Portanto, ideias claras, frases simples, tentar começar as tuas respostas por aquilo que consideras ser a informação mais importante. Mais. Inês, eu costumo seguir uma coisa muito simples, que é, antes de começar a escrever, ponho os pontos, tomo umas notas do que é que eu tenho que dizer, que informação é que eu preciso transmitir. Não é? E tomo essas notas antes de começar a escrever. E isso ajuda a que depois organizemos o pensamento, não é? Sim. E às vezes, enfim, eu não sei do que é que tu estás a falar, às vezes há realmente perguntas nos testes, eu lembro-me do meu tempo de liceu, há perguntas que eram muito complicadas de perceber. Mas ler ajuda-nos a termos um maior contacto com as palavras e melhora a nossa capacidade. Obrigada. Ora, temos aqui o Daniel Marim. Bom dia, Daniel. Onde é que está o Daniel? Daniel, podes ligar o teu microfone? Boa tarde. Olá. Bom dia. Bom dia. Eu tinha uma dúvida. Daniel, desculpa, posso perguntar de onde é que tu és? Eu sou da Escola Secundária de Albufeira também. Sou da mesma turma que a primeira, a minha, da Ana. Ok. Mas pronto, a minha questão era que se como é que eu ia dizer? Eu não sei se posso chamar uma entrevista de boa ou má, mas se durante a sua entrevista a senhora acha que para uma entrevista ser, pronto, eu vou dizer boa, essa entrevista depende mais da função do entrevistador, como ele faz as perguntas, que perguntas ele faz, ou do entrevistado, como ele responde às perguntas. Ok. Há uma frase que diz assim: para dançar o tango são precisos 2. E uma entrevista é uma espécie de um tango em que há 2 pessoas, não é? Sim. Há entrevistados difíceis, em que é preciso arrancar e partir pedra para chegarmos para que nos digam aquilo que nós consideramos que é a informação importante que aquela pessoa nos pode dar. Mas depois também tem que haver uma certa destreza do jornalista, não é? E uma facilidade de comunicar, porque o jornalismo, e no caso das entrevistas isso acontece muito, os jornalistas também, uma das características, das características de um bom jornalista é saber relacionar-se com o outro, conseguir chegar ao outro, pô-lo à vontade, fazê-lo sentir-se seguro connosco, bom, não tem que ser seguro, mas
sentir À vontade. à vontade. E uma entrevista funciona muito a partir daí, da maneira como o jornalista consegue chegar ao entrevistado. Mas nem sempre acontece. Há entrevistados que são exímios em fugir às perguntas, não é? E às vezes não corre bem. Às vezes as entrevistas não correm bem, ou por causa do entrevistado, ou por causa do entrevistador. Claro que uma pessoa que tem uma vida interessante é mais fácil de entrevistar e dá uma melhor entrevista que uma pessoa que tenha menos experiência de vida, por exemplo. Não é? Pronto, depois há muita coisa em relação à agressividade. Às vezes há uns jornalistas que são muito agressivos na forma como fazem entrevistas, há outros jornalistas que preferem ser mais, enfim, mais dóceis, digamos assim. Mas há uma coisa muito importante e uma qualidade, há uma coisa muito importante quando se está a fazer uma entrevista, que é ouvir, ter a capacidade de ouvir o que o outro nos está a dizer. E às vezes as boas entrevistas, por exemplo, em televisão, e isto é uma opinião pessoal, são entrevistas que quase parecem conversas. Sim, porque o jornalista não deve seguir o guião. Nós, geralmente, uma entrevista deve ser preparada, não é? Estamos a entrevistar alguém, temos que preparar bem o tema, sobre o que vamos falar, investigar um bocadinho, pesquisar um bocadinho a vida também do entrevistado. Depois levamos um guião com as perguntas que nós queremos mesmo fazer, mas depois também tem que haver abertura para percebermos que há perguntas que surgem e que nós não damos escritas, mas que surgem das respostas que nos são dadas. E às vezes é aí que nós conseguimos uma boa entrevista e boas respostas. Ora bem, temos a Ana Catarina Silva. A Ana Catarina já falou. Eu já falei, podem... Ok, peço desculpa, este é um sistema que não está a deixar... Não, eu tenho outra dúvida, mas como já então falei, vá. podem despachar Não, mas as diz outras Ana, primeiro. Era para perguntar, quando falaram das Torres Gêmeas, lembrei-me que às vezes eu vejo as notícias através da CNN, dos canais americanos, para ver também o que se passa lá. E noto que, pelo menos, parece que a conduta não é igual à nossa, porque quando eu vejo a CNN ou quando eu vejo a Fox News, parece que há uma opinião em cada uma e são opiniões diferentes, e que ao ver uma posso ficar com uma ideia sobre um assunto e ao ver outra fico com outra ideia sobre o mesmo assunto. Sim. O código é igual para os países todos? Sim, os Estados Unidos têm uma coisa um bocadinho diferente de nós, da nossa prática em Portugal, que é os órgãos de comunicação social podem alinhar publicamente com algum candidato, por exemplo, portanto, com um candidato presidencial, por exemplo. E foi o que aconteceu com a Fox. A Fox era o canal oficial do presidente Trump. E, aliás, há quem diga que ele ganhou as eleições também um pouco graças à Fox. A Fox é um canal de televisão extraordinariamente sensacionalista. Há bocadinho estávamos a falar do Iraque, já tinha terminado o conflito no Iraque, e se ligasses a Fox, continuava a passar em rodapé uma coisa que dizia país em alerta, Estados Unidos em alerta máximo de segurança, e aquilo passou durante meses e meses e meses, e conseguiram criar um sentimento de medo enorme nas pessoas. E a Fox era o canal oficial, portanto a direção da Fox alinhou com o presidente Trump, e durante este tempo todo foi o canal oficial. Nos Estados Unidos aconteceu agora esta coisa extraordinária, que é um momento, nós estamos num momento de viragem também, no entendimento do que é o jornalista e do que é o papel dos jornalistas, que foi a questão do Trump fazer discurso onde dizia mentiras, não é? Nomeadamente quando foi eleito, a dizer que as eleições tinham sido fraudulentas, etc. E começou por ser o Twitter e o Facebook a cortarem a palavra e cortarem as contas, e depois foram os canais de televisão que tiraram o discurso que ele estava a fazer do ar, porque... E a Fox depois acabou, quando percebeu que ele ia perder as eleições, mudou e disse que, enfim, começou a mudar o seu discurso. Portanto, é verdade, é isso que esse seu ponto é muito interessante, e por isso é que eu estava a dizer há bocado que é bom uma pessoa ouvir várias coisas e não ter uma única fonte de informação, porque assim tu, ao ouvir os dois canais, consegues também, provavelmente,
enfim, formar um bocadinho melhor a tua opinião, sendo que aqui este caso é um caso extremo, porque a Fox era mesmo, pronto, tinha esse posicionamento. Bom dia, Pedro. Será que podes? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Eu Estamos a ver de lado, temos que nos pôr assim para te ver. Estamos a ver de lado e com uma vaquinha, acho eu, É não da é? fotografia. Esqueci-me de trocar de conta, peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Ora, eu tinha uma questão que pode parecer um pouco parva, mas é sobre se existe rivalidade entre jornalistas ou entre empresas de jornalismo. Era isso, basicamente. Rivalidade. Sim. Existe pelo menos competição, ou Sim, seja, sim. competição no sentido de, por exemplo, uma coisa que é importante é dar uma notícia primeiro, não é? Sim. Ou fazer uma investigação e ser o primeiro a publicar essa investigação. E, portanto, nesse sentido, há realmente competição entre jornais. A rivalidade talvez seja um pouco mais, porque há um sentido de solidariedade entre profissionais do mesmo ramo, mas há uma competição, e uma competição saudável nesse sentido de querer saber mais, de ser o primeiro a dar as notícias, de ir à frente naquela história. Isso faz parte de ser jornalista, não é? Os jornalistas querem sempre fazer uma coisa que é fazer uma caixa, ter uma caixa, que a gente chama uma caixa, que é um grande furo jornalístico, não é? Dar uma grande novidade. E todos os jornalistas gostam de fazer isso, não é? Dar a notícia, uma boa notícia em primeira mão, a tal caixa. Portanto, no fundo é a tal competição, há este espírito competitivo que não tem que ser mau ou negativo, é uma competição, digamos, saudável, não é? Mas, na minha opinião, isto pode atualmente ter um lado menos positivo, que é com as redes sociais, com o online, com a necessidade de estar sempre à frente, ser primeiro, muitas vezes pode haver atropelos no processo de dar uma notícia, não é? Ou seja, nós sabemos mais ou menos alguma coisa e queremos avançar com essa notícia antes que outros órgãos de comunicação a deem, e se calhar atropelamos um bocadinho o processo e não fazemos o tal, não seguimos todos aqueles passos que os jornalistas devem seguir, da confirmação, da dupla confirmação, do contraditório, e a notícia realmente é dada em primeira mão, mas não é dada com a qualidade que devia ser dada. Mas isso tem a ver com a velocidade louca a que todos vivemos hoje, não é? Com as redes sociais têm esse aspecto um bocadinho alucinante e que nem sempre funciona a nosso favor dos jornalistas e também e principalmente do público. Essa rivalidade às vezes e essa pressão para publicar uma notícia primeiro pode levar muitas vezes a notícias falsas e também a deixar o entrevistado desconfortável também. Ok. Sim, isso é uma questão muito discutida hoje nas redações dos jornais, é exatamente essa questão da não confirmação, às vezes pôr coisas no ar que não estão confirmadas, não é? E, portanto, levar a notícias falsas. Se reparares, por exemplo, nos online, muitas vezes diz em atualização. E, portanto, imagina que chega aqui a informação de que houve um acidente grande na A1, muito grande, morreram 20 pessoas. E o que é que pronto, isso pode ser mentira, não é? Há que confirmar, mas hoje realmente a pressão para o online pode levar a que se deem notícias e que se ponham no ar notícias que não estão completamente confirmadas. E, portanto, isso é sempre uma batalha. É preciso ter muito cuidado com isso. Obrigado. Bem, a sessão já vai muito longa. Queríamos agradecer a toda a gente. Não sei se correspondemos às vossas expectativas e àquilo que vocês esperavam desta sessão. Teremos, como dissemos há pouco, no nosso site encontrarão na próxima semana um vídeo feito com um seminário deste género com alunos mais novos sobre o que é uma notícia e como é que se constrói uma notícia, e encontrarão dicas também de como fazer uma reportagem.
e nós estamos disponíveis para vos ajudar naquilo que acharem que podemos ser úteis no vosso trabalho para os meninos devotos e para tudo mais. Podem enviar-nos e-mails para vjunior@visão.pt. Têm esse contacto na nossa página de internet também. Estejam à vontade para nos contactarem. Muito obrigada. Adeus, bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada.